Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo, em complemento ao vídeo anterior, que fica aí à disposição para vocês, em que eu falo sobre qual seleção teria sido mais beneficiada na história das Copas. Então, esse vídeo ele é uma continuação, embora o tema não seja o mesmo, né? Um vídeo complementa o outro. Também vai complementar esse vídeo o link que eu vou deixar para vocês na descrição, referente ao blog. Vou explicar sobre o blog na sequência. Então, essas três coisas elas vão se juntar quando formos tratar desse tema, ok? A pergunta desse vídeo é por que eu torço para a seleção da Argentina? A primeira resposta, muito fácil, e eu vou tratar aqui, explorar esse tema, eu vou tratar de três possíveis críticas ou três contestações que são feitas e foram feitas a mim ao longo de todo esse tempo. Mas a primeira resposta a essa pergunta, muito simples, é porque eu quero, né? Então, você que está me assistindo, todos nós, podemos fazer aquilo que queremos. A questão é que nós temos sempre consequências de referente a esses atos que nós proferimos. Quaisquer decisões que nós tomemos vão acarretar consequências. Mas questionar por que alguém torce para uma seleção, um clube, é fã de um jogador, a simples resposta é porque a pessoa tem esse direito. É um direito inalienável, como se diz, né? Inclusive, posso ir além e dizer que a própria Constituição Federal do Brasil me permite e me autoriza a torcer para outra seleção ou para não torcer para a seleção brasileira simplesmente. Pergunta que é simples é: se por acaso a seleção brasileira tivesse uma baixa nos seus 26 convocados, os outros convocados viriam do quê? Daquela pré-lista. E se todos aqueles daquela pré-lista tivessem baixas também, o povo brasileiro é que seria convocado? Como que seria feito isso? Você, eu, nós temos condições ou possibilidades de vir a representar a seleção brasileira? Em alguma medida, a seleção brasileira, ou a seleção de qualquer país, estou falando, a seleção brasileira ela representa algo inerente à sua nacionalidade. Você pode se naturalizar por um país e defender aquele outro. Quantos brasileiros nós temos mundo afora? E vice-versa, né? Se tivéssemos algum craque de outro país naturalizado brasileiro, ele defenderia a seleção brasileira se assim fosse necessário. Mas a convocação, ela é, em primeiro lugar, ela é irrefutável, ela gera prisão, ela gera baixa em concursos, ela gera cassação de passaporte ou coisas afim. E quaisquer pessoas podem vir a ser convocadas, ou existe um mínimo de um pré-requisito e uma série de situações em que essa pessoa se torna elegível para ser convocada. E outra, a CBF é uma instituição pública ou uma instituição privada? Respondidas todas essas questões, já está liberada, isenta a questão de ser brasileiro, ter que torcer para a seleção brasileira. Indo além, vocês já repararam que todas essas pesquisas que são feitas referentes a times, né, a torcidas de time, então Flamengo, Corinthians, etc., vocês repararam que sempre dentro da lista e lá para baixo tem seleção brasileira? Já repararam que apenas 3% em média das pessoas citam a seleção brasileira dentro da sua torcida? Ora, talvez você pense, mas muitos não respondem ou não citam a seleção brasileira porque imaginam que esteja tratando apenas e exclusivamente de clubes. Sim, mas eu me lembro de quantas e quantas vezes as crianças serem perguntadas, ao dizer para quem você torce, ela responde: Corinthians e Brasil, Flamengo e Brasil, São Paulo e Brasil, Palmeiras e Brasil, Coritiba e Brasil. É normal. As crianças, pessoas em geral, vestem a camisa da seleção brasileira. Indo para uma outra questão, aproveitando esse gancho. Nos últimos 10 anos, últimos 15 anos, sobretudo nos últimos 4, 5, camisa da seleção brasileira se tornou sinônimo de manifestação política ou manifestação contrária a tal política. Houve até uma polêmica referente à possibilidade da seleção brasileira utilizar uma camisa vermelha, e isso, por motivações políticas, gerou revolta.
Então, mais um ponto. O que o torcer para a seleção brasileira, o que vestir a camisa da seleção brasileira se tornou para daí você questionar pessoas outras que torçam para quaisquer outras seleções ou não torçam para a seleção brasileira. Então, isso é o primeiro ponto, ponto introdutório. Eu acho que nada referente ao fato de eu ter nascido no Brasil me obriga ou me inclina ou me faz ser natural a torcer para a seleção brasileira. Isso tem a ver também com as épocas, né? Talvez eu nascido numa determinada época eu teria uma afeição maior ou menor pela seleção brasileira. Hoje, você vê que as crianças que acompanham a seleção brasileira não têm a nacionalidade como obrigação, não existe uma discussão como essa, e sim existem mais uma identificação. Por exemplo, a gente viu essa convocação do Neymar, essa festa que foi, né? Essa patifaria que se tornou uma festa, né? Da convocação dele. Então, hoje até eu posso arriscar que muita gente torce mais para o Neymar do que para a seleção brasileira. Fica a polêmica aí para vocês. O brasileiro, no geral, torce mais pelo Neymar ou pela seleção brasileira? Uma vez que o brasileiro torça mais pelo Neymar, qual é o problema de eu torcer mais para o Mbappé, para o Messi, para o Haaland, para o Cristiano Ronaldo? E aí vamos para alguns questionamentos que eu vou fazer. Então, são três afirmações que são utilizadas e foram utilizadas, né, mas que em determinados contextos, momentos, são utilizadas para dizer que eu não posso, não devo, ou estou errado, ou que não deveria torcer para a seleção argentina. A primeira afirmação delas, a mais simples de todas, é: você é brasileiro, você tem que torcer para o Brasil. Isso está respondido já nessa introdução que nós fizemos. Mas eu vou além e digo que diferentemente de um exército, diferentemente de obrigações legais, né? Pagar imposto é dever de um cidadão brasileiro. Questione se o imposto ou não. Cumprir com seus deveres como cidadão, né? Entre outras situações que vão acontecer de um desfile cívico ou algum juramento, coisas do tipo que relacionem-se à pátria, sim, são obrigações de um cidadão do tal país. Uma vez que você vai se naturalizar americano, eles não vão dizer para você, você precisa ter residência e pagar imposto. Você vai ter que jurar a bandeira americana, vai ter que renunciar à tua bandeira nacional e vai ter que também aprender o idioma. Então, você vai ter que estar inserido na cultura e eles vão aceitar você. E a mesma forma, né, para outros países isso aconteceria. Então, o torcer para a seleção brasileira não é pré-requisito para ninguém, né? Torcer para uma seleção, se interessar minimamente por futebol. Indo além, repito, a gente tem um movimento muito grande de pessoas que torcem contra a seleção brasileira. Quando eu digo torcer contra, é óbvio que alguém que torce para outra seleção, por automático, torce contra a brasileira, certo? Mas o torcer contra aqui a gente refere ao acompanhar os jogos, torcer pela derrota, se regozijar na derrota, para que com a derrota possa tecer suas críticas e seus comentários. Eu faço todos os meus comentários críticos em relação à seleção brasileira, mas eu não perco o meu tempo assistindo os jogos da seleção brasileira. Brasil e Noruega eu estava dormindo, confesso a vocês, porque é um time que me dá sono, a narração me dá sono, os comentários dos fãs, hoje mais ainda com a rede social, me causa né, um desconforto bastante grande. Então, tudo que envolve no pré, no durante e no pós-Copa, né, nos jogos da seleção brasileira, eu não me identifico de forma absoluta. Então, portanto, a minha brasilidade ela é menor com relação à seleção brasileira, mas ela é maior para outros N casos. Eu sempre falei, por exemplo, que quando me diziam você é do Paraná, você nasceu no interior do Paraná, você tem que torcer para os times daqui. Você mora em Curitiba, você tem que torcer para os times daqui. É a mesma coisa. E quantos e quantos e quantos colegas, amigos, queridos, parentes torcem para a seleção brasileira porque são brasileiros e não gostam que eu torça para a Argentina, mas torcem pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo São Paulo, sendo do interior do Paraná, né? Morando em Curitiba, não torcem para o Atlético, Curitiba ou Paraná Clube.
Então, o argumento que sempre foi usado é: você é paranaense, né? E aí perguntam assim, né? Mas você tem família em São Paulo? Da mesma maneira que no começo, lá em 2006, quando eu comecei a torcer efetivamente para a seleção argentina, ser um torcedor ávido da seleção argentina, acompanhar nas Copas do Mundo, tratar da mesma maneira que os brasileiros tratam a seleção brasileira, entre aspas, ou tratavam, né? Tratar a seleção argentina é o ano de 2006, mas essa história é anterior a isso, obviamente. Então, sempre o argumento foi o mesmo: ah, mas você tem que torcer para o Brasil porque você é brasileiro, você tem que torcer para os times de Curitiba porque você mora no Paraná, você não pode torcer para o Corinthians. E aí perguntas como: você tem família em São Paulo? Você nasceu lá? É a mesma coisa. Então, dois pesos e duas medidas. Esse argumento, portanto, é o mais fraco, o mais raso, o mais fácil de ser questionado, né? Outro exemplo é torcer para times brasileiros na Libertadores. Nunca que eu vou torcer para o Palmeiras, para o Flamengo, para o São Paulo, nunca que eu vou torcer para eles contra, né, porque estão representando o Brasil. Essa é uma balela e ninguém compra essa balela. Portanto, ninguém compra a balela de torcer para time brasileiro em Libertadores. Ninguém compra a balela de torcer para um time que seja eminente e somente do seu estado. Logo, eu estou autorizado pelos mesmos críticos a torcer para uma outra seleção que não seja a brasileira. Segundo argumento: você não pode torcer para a Argentina porque eles são nossos rivais. E aí não entra para o ponto 3. Mas eles são os nossos rivais. Não pode. É virar a casaca, torcer para um rival. Tem muita história entre Brasil e Argentina. Tem Peru 78, água batizada. E daí o gol de mão entra por meio da história e ninguém sabe por quê. Porque no Brasil não tinha nada a ver com a história, né? Não tinha nem na mesma chave o Brasil e Argentina em 86, mas 78 e 90, né? Tem alguns que tentam até remontar para guerras lá do passado, né? Ali na região da Cisplatina, outros que tentam trazer questões econômicas, né? Período da ditadura militar no Brasil, a ditadura argentina começa bastante depois, então tensões que aconteceram realmente naquele momento, tentam trazer à baila às vezes questões comerciais e tal. Ou seja, é uma tentativa de, né, cachorro mordendo o próprio rabo, né? Mas enfim, o argumento é: não pode torcer para a Argentina porque é rival. Tudo bem. Então, para a Argentina, eu não posso torcer. Então, quer dizer que eu posso torcer para quaisquer outras seleções, portanto, o argumento um já morreu também, já está morto. Mas aí eu pergunto para vocês: como é possível que não possa se torcer para a Argentina, mas é possível torcer para Portugal, minha gente? O que tem de brasileiro que torce para Portugal, ora início dos anos 2000, porque o Felipão era técnico, ora porque o Deco, o Pepe, quem mais? Teve mais algum outro brasileiro que se naturalizou? É português. Ora por causa do Cristiano Ronaldo mesmo, né? Ou então aquele argumento, né? Somos irmãos, né? Viemos dos portugueses. Se você usa a Guerra de Cisplatina, tensões políticas, tensões econômicas para justificar contra a Argentina, falar em Portugal chega a ser um insulto à capacidade intelectual da pessoa, né? Você está chamando a pessoa de burro na cara dela, porque você disse que não pode torcer para a Argentina, mas que ok torcer para Portugal. Tenha o sobrenome que você tenha, brasileiro com português, se tem uma relação que fatos políticos, históricos, econômicos, religiosos, o que você quiser, é justificável torcer contra, é a seleção de Portugal. Não tem nenhuma outra com mais justificativa do que Portugal. No entanto, parece aceitável. E o mais aceitável dos argumentos, na verdade, é torcer pelo Cristiano Ronaldo. Eu sou fã do Cristiano, estou torcendo para Portugal. Esse, para mim, tranquilo, não tem problema nenhum. Da mesma maneira, brasileiros torcem para a seleção da França. Ora,
Quer mais justificativa futebolística para torcer contra alguma seleção do que a França? 84, Olimpíadas, 86, Copa do Mundo, o 98, final da Copa do Mundo, 2001 ou 2003, acho que 2001, Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2006. Brasil freguesaço da França. Nunca o Brasil chorou tanto quanto nas eliminações para a Itália em 82, mas para a França. As eliminações para a França foram muito doloridas em todo o tempo na história do Brasil. O Senna começa a utilizar a bandeirinha do Brasil em 1986 num pós-Brasil e França, porque os mecânicos da Lotus, Renault, franceses, atormentando a cabeça dele, ele usou aquele gesto como vingança. Então, o Senna vingou o Brasil no dia seguinte, né? Então, torcer para Portugal e para França é autorizável, torcer para Argentina não é. Que loucura, minha gente, que loucura. Entre outras, torcer para a Alemanha, torcer para a Itália, que é o maior clássico entre seleções possíveis. É aceitável torcer para a Argentina? Não. A Argentina é mais rival do que esse? Sim, porque está mais aqui, tem mais jogos, mais confrontos sequenciais, mas esse argumento ele é muito fraco, mas muito, muito fraco mesmo, né? Então você tem às vezes brasileiros torcendo para o Uruguai contra a Argentina. Ora, 1950, 1970, o Uruguai é mais rival do Brasil do que a Argentina, se você for para pensar no histórico e situações específicas e pontuais que ocorreram no futebol. E, no entanto, tudo isso é deixado de lado quando se trata da Argentina, né? Torcer para o Chile, podemos torcer para o Chile, para a Argentina não, para o Chile sim. Aí você lembra da situação do Rojas em 98, em 89, perdão. Você lembra que na Libertadores, sim, sempre teve muita atenção com times argentinos, times menores da Argentina, mas com o Chile sempre foi tão ou mais tenso, na verdade, né? Jogar contra a Universidade Católica, a Universidade de Chile. É no Chile que, por exemplo, o São Paulo vai, em 1993, vai um confronto lá, não lembro se era a Universidade Católica ou a Universidade de Chile, e os caras no hotel colocam papoula, né, semente de papoula na refeição do São Paulo, para o São Paulo cair no doping. Então, vamos puxar justificativas? Nós temos N para não aceitar torcida para Chile, para Uruguai, para França, para Itália, para Alemanha e, sobretudo, para Portugal. Mas parece que tá ok torcer para esses, só não pode torcer para a Argentina porque é nosso rival. E chegamos, portanto, ao terceiro argumento, né? Que se os dois primeiros são facilmente desmontáveis, embora muito utilizados, o terceiro ele se tornou, sobretudo nesta Copa do Mundo. E antes de partir para isso, eu vou fazer uma remontagem da minha história com a seleção argentina e a torcida para com ela. Desde pequeno, desde muito pequeno, eu nunca tive uma relação com o futebol, né? Ou melhor, quando pequeno, eu nunca tive uma relação com o futebol com essa rivalidade, as marcas, até mesmo entre os clubes, eu posso dizer para vocês. Não me lembro de ter tido um grande problema quando eu tinha meus 6, 7 anos e ver o São Paulo sendo campeão do mundo em 92 contra o Barcelona e em 93 contra o Milan, mesmo eu sendo corintiano. Então, não lembro disso ter sido um problema para mim pessoalmente. Mas, natural que ao crescer e ao entender situações, eu percebi que sim, havia um problema, né? Eu entendi que não devia eu, corintiano, torcer ou me alegrar ou me entusiasmar pelo São Paulo. Já em 99, quando o Palmeiras foi para a final do Mundial, naturalmente eu estava torcendo contra. Hoje eu confesso a vocês que isso está muito menor para mim, né? Da mesma maneira que com a seleção brasileira, é um não se importar mesmo, é um não se interessar, não querer que ganhe é diferente de você torcer contra, você acompanhar, que muitos torcedores entre clubes fazem, né? E muitos brasileiros fazem com a seleção da Argentina. Fruto em parte do Brasil está só fazendo fiasco,
mas eu tenho uma leve desconfiança de que para muitos dos brasileiros é mais importante que a Argentina perca do que o Brasil vença. As pessoas se entusiasmam mais com o gol do Cabo Verde contra a Argentina do que com o gol do Brasil contra o Japão, ou quem seja nessa Copa do Mundo. Vi e ouvi isso, né? Então isso me causa um sentimento de incompreensão real, né? Por mais que você queira dizer qualquer outra coisa de torcedores da Argentina, nunca vi, nunca soube de um argentino que se interessasse mais pelos jogos da seleção brasileira do que da seleção deles, né? Mas no Brasil parece que isso está virando regra. Você tem que torcer contra a Argentina e para a seleção brasileira em segundo lugar. Então, o importante é que a Argentina não vença. Se o Brasil vencer ou não, ok, mas a Argentina não vencendo, tá tranquilo, tá valendo a pena, né? Prova maior é que você toma 7-1 numa terça-feira e no domingo você está torcendo para aquele que pôs o 7-1 em você, né? Só porque o do outro lado estava a Argentina. A minha história, portanto, ela é assim, ela é muito simples, né? Eu via e gostava e admirava igualmente Goicoechea e Tafarel, Canidia e Bebeto, Batistuta e Romário, Dunga e Redondo. Sempre foram caras que me chamaram muita atenção. Os cabeludos argentinos e os brasileiros já com o futebol do drible e tal. A raça argentina e a ginga brasileira. Nunca vi diferença nisso. Talvez porque eu entendi que Careca e Maradona eram uma combinação tão boa quanto Pelé e Coutinho, tão boa quanto Lennon e McCartney, quanto Roberto e Erasmo, um brasileiro e outro argentino, por ter visto e acompanhado, ainda que já no seu ocaso, o Maradona, então sempre me causou muita fascinação. Me lembro visualmente de um sábado à tarde, a Argentina sendo eliminada não, a Argentina venceu a Nigéria e o Maradona sendo retirado de campo. Me lembro visualmente da situação, me lembro de várias reportagens sobre ele, né? Naquele momento, me lembro do retorno dele ao Boca, com o cabelo pintado, tudo mais. Então, sempre foi um personagem que me causou muita fascinação. Sempre gostei muito, sempre achei um cara fora de série, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, né? Sempre um personagem que me causou muito fascínio. Então, também estava normalizado ali, né? E isso estava normal até a Copa América de 95. Na Copa América de 95, eu estava na casa de uma tia, um primo meu, de férias, férias de julho, e assisti ao jogo. Eu tinha nem 9 anos completos. E assisti ao jogo Brasil e Argentina. Naquele jogo Brasil e Argentina, o Túlio ele estica o braço clamorosamente, domina a bola com o braço, a bola ajeitada no pé, vira e bate. Os argentinos já estavam chamando o juiz para parar. O juiz não só não deu falta, né, não paralisou, como deu gol normal, ainda passou a mão assim no peito, dizendo que havia batido no peito e tudo bem. Falo disso no vídeo das seleções, da seleção mais beneficiada na história, né? Nesse dia, era uma quarta-feira, possivelmente, um dia de semana à noite, estava portando nessa casa desses parentes e retornei à minha cidade natal, quando no domingo teve um churrasco lá, né, o pessoal ali, vizinhos e tal, e era, salvo engano, o dia da final Brasil e Uruguai, né? O comentário geral de todos eles era: foi legal o gol do Túlio assim com a mão, valeu a pena, porque a Argentina em 86. Aí realmente me causou uma confusão, enquanto criança, entender por que que eles estavam achando ok um lance clamorosamente. Aí é o mais próximo que a gente pode colocar de roubo, né? Roubar pro Brasil, né? Por que que estava ok aquilo, em primeiro lugar? E segundo, por que que um lance semelhante ocorrido década antes, em outra competição, contra outra seleção, poderia servir de justificativa e de legitimação daquele gol? Então, na minha cabeça, realmente causou uma confusão. Fui, assim, a passar a torcer mesmo um pouquinho depois. Segundo momento
extremamente importante. Ao longo da campanha pós-98, então eu vou dizer para vocês que contra a seleção brasileira me causou um sentimento muito ruim a final de 98, da Copa de 98. Não necessariamente eu caí na balela de que foi vendida e tal, mas realmente aquela derrota me causou muita estranheza, a atitude dos jogadores e o que veio na sequência, né? Apesar de 99, o surgimento do Ronaldinho Gaúcho, o Brasil vence a Copa América, inclusive vence a Argentina, né, nas quartas, acho que nos pênaltis, e vence o Uruguai na final, um jogaço espetacular. Tava tudo meio ok, mas eu já não tinha de fato mais um sentimento pró-seleção tão forte ali. Mas aí uma sequência de derrotas também, e que sobretudo ficava claro para mim a questão da entrega, né? Se eu via os argentinos e outros com muito mais raça, muito mais dedicação pelas suas seleções, eu já estava notando que no Brasil não era bem assim, né? Que a gente tinha realmente muita técnica e uma vez que essa técnica começou a se desfacelar, outros problemas começaram a ficar evidentes, né? Então, nesse período, por exemplo, o Ronaldo tem a grande lesão dele, ele fica fora aí praticamente a reta final de 99, todo 2000 e todo 2001 quase fora, né? Que era um personagem também quase igual ao Maradona para mim, assim, de fascínio. Aí você tem eliminação nas Olimpíadas de 2000 para Camarões com dois jogadores a mais. Você tem eliminação na Copa América de 2001 com a Argentina fora daquela Copa América em virtude da crise econômica devastadora no país. O Brasil praticamente sozinho naquela Copa América conseguiu ser eliminado por Honduras, né? Uma campanha de eliminatórias simplesmente horrível, com uma cena trágica, na minha visão. Brasil e Colômbia 0-0, Morumbi, as pessoas atirando a bandeira do Brasil, né? Milhares de bandeiras sendo atiradas. Portanto, tudo aquilo misturado na minha cabeça, fui entendendo que o brasileiro não torce pela seleção brasileira, ele torce pela vitória e torce pela derrota da Argentina. Ele torce para ganhar, para ser hexa, para ter esse orgulho, e ele torce contra a Argentina. Ele não torce para a seleção brasileira, ele não acompanha mais a seleção brasileira. Isso para mim está muito claro, né? E também o argumento um do patriotismo e tal morre numa situação como essa também. E aí uma classificação daquele jeito, né? Nas eliminatórias, chega na Copa, situação como Brasil e Turquia, placar estampando roubada é mais gostoso, claramente favorecimentos à seleção brasileira ali. Então, tudo isso misturado, mesclado, já me fez ali naquele momento entender, cara, não vou torcer mais para essa seleção, não cabe para mim, né? E eu estava inclinado a torcer para a seleção argentina. Só que a seleção argentina naquela Copa, ela tem uma ótima estreia, 1-0 contra a Nigéria, depois perde para a Inglaterra, outro momento em que eu estava torcendo para a seleção brasileira, mais ou menos, mas para a seleção argentina em paralelo, e na escola, no intervalo, tinha televisão, a gente conseguiu sintonizar para assistir. E eu falei que estava torcendo para a seleção argentina, alguém, não lembro que colega lá, quis brigar, quis ir para cima, que é isso, não sei o quê. Eu comecei a lembrar das situações, mas como é que pode uma coisa dessa, né? Jogo Argentina e Inglaterra, aleatório. Eu falei que estou torcendo o cara ficar irritado a esse ponto. Que coisa bizarra, né? Mas tudo bem. E aí a Argentina perde na Inglaterra e vai jogar com a Suécia, portanto, precisando vencer necessariamente para classificar, que era o grupo mais pesado que foi aquele: Nigéria, Suécia, Argentina e Inglaterra. E entre si, os jogos muito próximos, na pontuação quase igual, a Argentina precisava vencer para poder passar. A Argentina faz 1-0, mas a Suécia empata, ou a Suécia fez 1-0, a Argentina empatou, não tenho certeza. Tem um pênalti para a Argentina erra esse pênalti. E foi a primeira vez que eu entendi essa questão do torcer contra a Argentina quase como um dever cívico nacional. No momento que o pênalti é perdido, gritarias e foguetórios, e quando a Argentina é eliminada, foguetório de fato. Era 5 da manhã de uma quarta-feira, gente, né?
ou seja, as pessoas estavam vidradas e concentradas no contra a Argentina. Então, naquele momento, eu decidi, não, eu não posso mais entender que seja algo passivo de uma torcida dupla, eu vou passar a torcer somente pela seleção argentina, foi nesse momento. E acompanhei o Penta, né, ok, mas não vibrei de forma alguma. E a partir de então, progressivamente, né, inclusive a Argentina tem algumas derrotas importantes para a seleção brasileira, a Copa América de 2004, Copa das Confederações de 2005. Aí ambas vão para Copa do Mundo, em campanhas dominadoras nas eliminatórias, uma vitória lá, uma vitória cá, pelo mesmo placar, 3-1 na Argentina, 3-1 no Brasil. Mesmo número de pontos, acho que o Brasil ficou em primeiro por número de vitórias. Em saldo de gols, a Argentina melhor, alguma coisa assim, mas campanhas muito semelhantes e muito melhores do que o terceiro colocado, né? E naquela Copa de 2006, portanto, eu era já um torcedor argentino ávido, e a torcida pela seleção argentina me levou a me interessar muito pela cultura local, cinema, música, literatura, N coisas relativas à cultura argentina, e me levou a aprender espanhol. Eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras português e inglês, ah, mas aprendi espanhol escutando, pesquisando, lendo coisas relativas à Argentina, né? Então, me interesso muito pela cultura local, repito. E aí entra a terceira justificativa, né? Uma vez que eu expliquei o porquê que eu me inclinei à seleção argentina, e progressivamente essa escolha aberta e manifesta, me gerou, sim, muita situação bizarra de xingamentos, provocações, tentativas de agressão, de fato, pessoas amigas deixando de ser amigos em período de Copa do Mundo. Ou seja, para mim, Copa do Mundo é quase como para muitos o espírito de eleição, né? Além de ter essa tensão permanente, pessoas deixam de se falar com os outros por causa de política, né? Mas comigo já não uma, nem duas, nem três vezes, inclusive com pessoas do meu círculo, essa questão de torcer para a Argentina, para muitos é ofensa pessoal. Para muitos é como se você tivesse batido na mãe da pessoa. É quase que o mesmo sentimento. Só que hoje, já com, né, uma idade avançada, sendo pai, tendo as minhas responsabilidades sociais e tendo muita coerência naquilo que eu faço, falo e digo, isso não realmente não me atinge mais. Porém, nesta última Copa do Mundo, veio o motivo 3 de forma muito avassaladora, que sempre existiu esse argumento, né? Mas ele estava dentro do argumento um. Uma vez que o argumento um começou a ficar muito pobre, o argumento 2 ele começou a ser combustível, e daí não dá certo o argumento 2 por razões que eu demonstrei, e o argumento 3 ele virou por si só. Você não pode torcer para a Argentina porque eles são racistas, eles são xenófobos com os brasileiros, eles odeiam a gente, eles nos chamam de macaco, eles são racistas e assim vai. Então, essa é a justificativa. Você não pode torcer para a Argentina porque eles são racistas, e você, como brasileiro, mais ainda, tem que torcer contra porque eles são racistas conosco. Eles têm preconceito com a gente. Bom, em 2009, abril de 2009, muito próximo, mas não por ocasião, mas coincidência, com a derrota argentina para a Bolívia por 6-1, eu criei um blog chamado hermanosbrazucas.blogspot.com ou hermanosbrazucas.com, acho que dá para acessar, não, tem blogspot.com, vou deixar o link para vocês. Ao longo de todo esse tempo, estamos falando aqui, portanto, de 17 anos já, eu já fiz mais de 500 postagens em que eu coloco a relação Brasil-Argentina em várias frentes, sobretudo no futebol, mas em várias frentes. Na publicidade, na economia, nas relações sociais, no turismo, na interculturalidade. Eu posso afirmar sem medo de errar para vocês.
Os argentinos sabem muito mais da história e da cultura brasileiras do que os brasileiros da história e cultura argentinas. Os argentinos gostam muito mais da história e cultura, personalidade, povo brasileiros do que os brasileiros da Argentina. O argentino tem menos rivalidade com o brasileiro no futebol do que o brasileiro com o argentino. Essas três afirmações são irrefutáveis na minha visão e são comprovadas através de todas as postagens que eu já fiz. Falar de racismo, eu não vou falar muito aqui, não vou me estender, vou deixar como dica o penúltimo, o antepenúltimo post que eu fiz. Leia lá, você vai ter todos os detalhes sobre este argumento dos argentinos racistas. Mas eu gostaria de fazer um adendo, não é nenhum adendo, é um acréscimo, né? Com relação ao jogo Argentina e Egito nessa última Copa do Mundo. Coisa de arbitragem, assista no vídeo 1. Mas eu quero falar no vídeo 2 do gesto, né, do técnico do Egito. Ele fez o gesto que seria de racismo, né? Muita gente tentou até usar isso como argumento, mas está provado que o que o técnico do Egito fez ali, na verdade, foi um gesto contra o próprio árbitro, de modo a acusá-lo de racismo em virtude dos erros de arbitragem que ele teria cometido para favorecer a Argentina e prejudicar o Egito, porque país de origem, né, influência árabe barra muçulmana, num território americano, americano pró-Israel, etc. Então, esse foi o argumento do técnico do Egito, né? Não houve relação dele dizer que estava sendo chamado disso ou daquilo, né? Além disso, é importante lembrar do modus operandi. Os egípcios, em 2009, jogo Brasil e Egito na Copa das Confederações, tá 3-3 o jogo. Lá no finalzinho, o juiz dá pênalti para o Brasil vence por 4-3. Este pênalti, ele de fato, ele só foi marcado, o pênalti existiu, inquestionável. Ele só foi marcado porque o quarto árbitro avisou o árbitro de que o egípcio havia defendido a bola com a mão debaixo da trave, teria visto isso pela televisão, né? E avisou ao árbitro que tinha marcado naquele momento escanteio e tinha parado o jogo para atender possivelmente o jogador egípcio. Foi marcado o pênalti, né? Provou-se pela televisão, óbvio que o Brasil havia sido prejudicado, uma vez que o egípcio defendera a bola com o braço. O Brasil venceu, o Egito entrou com um protocolo, né? Dizendo que queria anulação do jogo e coisas e tal, porque foi favorecido para o Brasil, que não deveria ter marcado, porque chamou ali de fora. Então, esse é o modus operandi, né? E tudo isso misturado com as tensões políticas de Israel com o Egito e os países árabes, culminou naquela situação. Então, tudo isso eu estou adicionando não para falar mal dos egípcios, e sim para dizer que hoje este argumento de falar de racismo, falar do que seja, é um argumento que já é natimorto, ou seja, já morre em si mesmo, já nasce morto, porque torcedor brasileiro falar de outros países, ou que seja, acusando-os de fazerem coisas que dentro nosso aqui acontece. Então, você usar de um egípcio, porque o egípcio falou, né, o Zico, o jogador Zico falou, que está tudo armado e eles estão sofrendo perseguição. Eles falaram a mesma coisa lá em 2009 contra a seleção brasileira, que a seleção brasileira estava sendo favorecida, e FIFA, e etc, etc, etc. Então, de novo, o telhado de vidro. O racismo, a acusação de racismo, sim, já está mais do que claro para nós de que tem que ser feito alguma coisa para não ser mais permissivos e passivos com esses torcedores que usam dessa forma, né, de provocação. Mas isso também em outras formas de provocação e outros tipos de preconceito, né, precisa ser tratado de forma equivalente. Mas mais do que isso,
No Brasil, nós temos um registro alarmante de casos em diferentes localidades do nosso país, em que entre brasileiros existe essa atitude semelhante. Imitação de macaco, xingamentos referentes à cor da pele das pessoas. Portanto, é o famoso telhado de vidro e chega até a dar vergonha, de você argumentar sobre isso com um brasileiro, quando é tão normalizado os ataques e as ofensas aos argentinos ao longo de décadas, através da propaganda, através das telenovelas, através do jornalismo, na forma de exposição, foi tão normalizado e quase que tão transformado num dever cívico ofender, atacar e subjugar os argentinos e também os paraguaios, que é meio bizarro você ver brasileiro reclamando de que é xingado, ofendido, etc., pelos argentinos. Em nenhum momento estou sendo condescendente com isso, no sentido de dizer que está ok, porque eu não ajo dessa maneira, mas, por outro lado, sempre que você acusa alguém de fazer, você precisa lembrar de si mesmo. Se você não faz isso, você está simplesmente, como foi dito ali por Jesus Cristo, né, na Bíblia, dizendo: porque você olha tanto para o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.